Olá, eu quero dar continuidade à palavra lançada via Facebook e quero deixar para a meditação de vocês o Evangelho de Marcos, no capítulo 16, do versículo 1 ao 14. Mas quero enfatizar mais o versículo 7, onde o Senhor falou comigo, que diz assim: Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: Jesus está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Então, quando lemos essa passagem, entendemos de quando Pedro negou Jesus, ele havia lhe feito uma promessa. Ele havia feito a promessa ao mestre de nunca abandoná-lo. Quando paramos para pensar nessa passagem, talvez entramos em julgamento de Pedro, e talvez condenamos. Mas devemos lembrar de que muitas vezes nós também falhamos naquilo que prometemos ao Senhor. No texto há uma expressão que me chamou muito a atenção quando o anjo anuncia a Jesus que Jesus ressuscitou. Ele designa essa tarefa às mulheres que foram ao túmulo, ir e dizer aos discípulos e a Pedro o que havia acontecido. Talvez aquelas mulheres se perguntaram o que havia acontecido. Pedro não seria um deles? O porquê avisar os discípulos e a Pedro, e não só aos discípulos? E para entendermos isso, precisamos voltar ao episódio da negação, onde logo depois de negar que conhecia Jesus, Pedro lembrou que Cristo tinha avisado que isso aconteceria e pôs a chorar. No Evangelho de Lucas 22, do 61 ao 62, lemos que Jesus voltou, olhou diretamente para Pedro, que saiu dali e chorou amargamente. Vocês conseguem imaginar comigo o que Pedro passou nesses dias de crucificação e ressurreição de Cristo? Ele havia sido sincero na sua promessa com Jesus, mas não conseguiu cumpri-la. E talvez tenha pensado: eu falhei, será que ainda há chances para mim? Então, quando anuncia, avisem aos discípulos e a Pedro, nós entendemos que o mestre queria ter com Pedro, queria falar com Pedro. Em 1 Coríntios 15:5, lemos que Jesus apareceu individualmente a Pedro, numa espécie de audiência particular. Aquele homem tinha solução. Ele ainda seria usado por Deus. E o que eu quero deixar de mensagem aqui é que talvez você tenha chorado amargamente, talvez você tenha chorado amargamente por ter falhado com Jesus. Mas a mensagem é que o Senhor, Ele quer restaurá-lo. Ele ainda conta com você e tem planos para a sua vida. Eu quero aqui deixar esse desafio agora para Débora Saúde, minha prima, para Mariana Lorenzon, minha cunhada, que são frutos da oração da minha família. E eu louvo a Deus por isso. Deus abençoe.